E se eu te dissesse que a cadeira em que você está sentado, a tela que você está olhando e cada memória que você acredita ser sua não são reais? Esta não é apenas a premissa de um filme de ficção científica. É uma das questões filosóficas mais antigas da humanidade, reformulada para a nossa era digital. Você já sentiu que há algo de errado com o mundo? Uma farpa na sua mente te deixando inquieto? Se a resposta for sim, então você já conhece o sentimento. O mesmo sentimento que assombrava um homem chamado Thomas Anderson. Fique comigo nos próximos minutos e juntos vamos mergulhar na toca do coelho para descobrir que a Matrix não é apenas uma história sobre robôs e super-heróis. É uma história sobre você. Nossa jornada começa em um mundo cinzento, familiar e opressivo. Um mundo de regras, rotinas e uma sensação constante de vazio. Este é o mundo de Thomas Anderson, um programador de dia e um hacker, conhecido como Neo à noite. Ele é um homem em busca de respostas, embora não saiba exatamente qual é a pergunta. A pergunta que o persegue em sussurros pela rede é: o que é a Matrix? Esta busca o leva a Morpheus, um homem que lhe oferece uma escolha que se tornaria icônica. A pílula azul, para voltar à sua vida de ignorância confortável, para esquecer a farpa em sua mente. Ou a pílula vermelha, para descobrir a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Esta é a escolha que define não apenas o filme, mas um dilema filosófico central: a caverna de Platão. O filósofo grego imaginou prisioneiros acorrentados em uma caverna, vendo apenas sombras projetadas na parede e acreditando que aquelas sombras eram a realidade. A pílula azul é a decisão de continuar olhando para as sombras. A pílula vermelha é a coragem de se virar e encarar a luz ofuscante da verdade. Neo escolhe a verdade, e a verdade é brutal. O mundo que ele conhecia era uma mentira, uma simulação de computador imersiva, a Matrix, criada por máquinas inteligentes para manter a humanidade dócil enquanto seus corpos eram usados como fonte de energia. A realidade, o deserto do real, como diz Morpheus, é um pesadelo pós-apocalíptico. Este é o primeiro grande ensinamento filosófico da saga, a natureza da realidade. Se a realidade é definida pelo que podemos sentir, cheirar, provar e ver, então o que é real quando esses sinais são apenas impulsos elétricos interpretados pelo seu cérebro? A Matrix nos força a questionar a solidez do nosso próprio mundo. Uma vez fora da simulação, a verdadeira educação de Neo começa. Ele aprende que as regras da Matrix, como a gravidade, são flexíveis. Elas são códigos e podem ser reescritos. O momento mais emblemático dessa fase é o encontro com um jovem garoto que entorta uma colher com a mente. Não tente entortar a colher, diz o garoto. Isso é impossível. Em vez disso, apenas tente perceber a verdade. Que verdade? Pergunta Neo. Não há colher. Esta cena é uma aula de filosofia idealista em poucos segundos. A ideia de que a realidade é fundamentalmente uma construção da mente. O poder não está em manipular o objeto, mas em entender que o objeto, em si, não existe da forma que percebemos. O limite não é a física, o limite é a crença. Morpheus acredita que Neo é o escolhido, uma figura messiânica profetizada para libertar a humanidade. Mas a jornada de Neo não é sobre um destino pré-escrito. É sobre a autodescoberta e a aceitação do próprio potencial. Ele só se torna o escolhido quando ele mesmo acredita que é. Isso nos leva a outro tema profundo: o controle social. A Matrix é a metáfora definitiva para qualquer sistema de controle que nos mantém complacentes. Pode ser a mídia, a cultura de consumo, as rotinas de trabalho, qualquer estrutura que nos impeça de questionar e de buscar nosso verdadeiro potencial. O agente Smith
o programa guardião da Matrix, representa a rigidez desse sistema. Ele luta para manter a ordem, para eliminar anomalias, para garantir que ninguém questione as regras. A luta de Neo contra os agentes não é apenas uma luta física. É uma batalha ideológica entre a liberdade individual e o controle sistêmico. À medida que o poder de Neo cresce, as questões filosóficas se tornam ainda mais complexas. No segundo filme, ele busca a fonte da Matrix e encontra seu criador, o arquiteto. O encontro com o arquiteto é talvez o diálogo mais denso e revelador de toda a saga. Neo descobre que ele não é o primeiro escolhido. Ele é o sexto. A profecia, a rebelião de Zion, tudo não passava de mais um sistema de controle, projetado pelo arquiteto para canalizar a inevitável rejeição humana à Matrix e reiniciar o sistema quando necessário, evitando uma falha catastrófica. A escolha que o arquiteto lhe oferece é uma farsa: salvar a humanidade reiniciando a Matrix, ou tentar salvar a mulher que ama, Trinity, condenando a todos. Parece uma escolha, mas ambas as opções levam a um resultado previsto pelo sistema. É aqui que a série questiona a natureza do livre-arbítrio. Será que a liberdade é apenas outra forma de controle? Nossas escolhas são genuinamente nossas, ou são apenas reações previsíveis dentro de um sistema que não compreendemos? Mas Neo faz algo que seus predecessores não fizeram. Ele quebra o ciclo. Movido pelo amor por Trinity, ele escolhe o caminho que o arquiteto considerava ilógico e irracional. Ele escolhe salvá-la. O amor, nesta equação, é a variável que a lógica fria das máquinas não consegue calcular. É a verdadeira anomalia do sistema. O amor se torna o ato supremo de livre-arbítrio, uma força capaz de desafiar a programação do destino. A jornada de Neo culmina no terceiro filme, onde ele transcende sua condição humana e se torna algo mais. Cego no mundo real, ele passa a ver o código, a essência das máquinas. Ele entende que seu verdadeiro inimigo não é a Matrix em si, mas o agente Smith. Smith, que foi libertado de sua programação, tornou-se um vírus, uma força de puro niilismo e caos, ameaçando destruir tanto o mundo das máquinas quanto o mundo humano. Ele é o oposto de Neo. Se Neo busca propósito e escolha, Smith busca a aniquilação de todo propósito. Ele é o anti-Neo. A conclusão da saga não é uma vitória pela força bruta. Neo entende que não pode destruir Smith, pois Smith é um reflexo dele mesmo, sua contraparte. Para acabar com a guerra, ele não luta para vencer, mas para criar equilíbrio. Ele vai até a cidade das máquinas e faz um acordo, a paz em troca da derrota de Smith. Em seu sacrifício final, ele se permite ser absorvido pelo seu inimigo, permitindo que as máquinas enviem um pulso de energia através dele para destruir o vírus de dentro para fora. Este ato final não é sobre destruição, mas sobre integração e sacrifício. É um conceito que ecoa filosofias orientais, como o Yin e o Yang. A ideia de que forças opostas são interdependentes e que o verdadeiro equilíbrio vem da união, não da eliminação. Neo não liberta a humanidade à força. Ele lhes dá o que nunca tiveram, uma escolha genuína. A Matrix é reiniciada, não como uma prisão, mas como um lugar onde as mentes ainda conectadas podem, se quiserem, despertar. A jornada de Neo, de um programador perdido a um salvador que transcende a própria vida, é um mapa para o despertar filosófico. Começa com uma pergunta. Leva a uma escolha dolorosa entre o conforto e a verdade. Revela que os limites da nossa realidade são, muitas vezes, os limites da nossa própria mente. Mostra que o amor e o propósito podem quebrar os ciclos de controle.
E finalmente nos ensina que a paz verdadeira, às vezes, exige o maior dos sacrifícios. A Matrix deixou um legado indelével na cultura pop, mas seu verdadeiro poder está na pergunta que ela nos deixa, muito depois que os créditos sobem: a farpa na mente. Então eu te pergunto novamente: o mundo ao seu redor é realmente real? E se não for, você escolheria a pílula azul ou a vermelha? Se esta viagem pela filosofia de Matrix despertou algo em você, ajude este canal a crescer. Deixe o seu like para que este vídeo chegue a mais mentes questionadoras. Compartilhe com aquele amigo que também adora uma boa teoria. E o mais importante, comente abaixo: qual foi o ensinamento de Matrix que mais marcou você? E claro, se você quer continuar explorando as grandes ideias do cinema e da filosofia, inscreva-se no canal e ative o sininho. Há muito mais para descobrir na Toca do Coelho. Obrigado por assistir e lembre-se, questione tudo.